Hoje não temos o que comemorar, pois iremos falar de mais uma criança vítima da violência que assombra nosso país. E o que é pior possível, a que vem de dentro do próprio teto. Como eu sempre digo, a perícia, a polícia se depara cotidianamente ali com o pior do ser humano, com o pior das pessoas. E hoje o assunto aqui no CSI BR é o caso chocante de Kathleen Vitória, uma garota de 6 anos que foi torturada pela mãe e madrasta vindo a óbito em Porto Real, lá no Rio de Janeiro, no último sábado. Então fica aqui comigo até o final que eu vou explicar sobre as investigações, sobre os crimes imputados, sobre o que a perícia tem a ver com esse caso e o que pode falar ali da prova material. Vamos lá! Bem, para quem não me conhece, eu sou Walker Duarte, perito criminal oficial, administrador do CSI BR, e hoje vou abordar os aspectos técnicos, científicos da investigação sobre o caso de Kathleen Vitória. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, pois eu posto vídeos regularmente aqui sobre perícia e investigações e isso ajuda a divulgar essas informações para várias pessoas. Para vocês entenderem, esse vídeo está dividido em 4 momentos. Primeiramente, sobre o caso falaremos, a confissão dos envolvidos, né? Os crimes de todos ali e a perícia, quando a gente estiver falando sobre a materialidade aí. Primeiramente, vamos entender sobre o caso. Ah, mas atenção, são informações pesadas aqui que iremos falar. Bom, segundo as investigações, Kathleen foi espancada por 4 vezes entre os dias 16 e 18 de abril, uma semana antes ali dela vir a óbito, né? Kathleen começou a ser surrada no dia 16 por ter bebido, acreditem, tá? Uma caixa de leite e que acabou caindo ao chão. Segundo Rosângela, que é a mãe da Brena, né, madrasta dela ali, que também vivia na casa, ouça bem o que eu vou falar para vocês, a criança tomou aquele leite porque estava desesperada de fome, já que ali ela se alimentava basicamente de café e farinha. A primeira agressão aí para vocês entenderem aconteceu por volta das 19 horas, quando a madrasta lá teria atirado a menina de um barranco de 7 metros. Acreditem, tá? Eu realmente não consigo entender o que se passa na cabeça de uma pessoa dessas realmente. Bom, cerca de 4 horas, como se não bastasse, depois a criança ainda teria sido chicoteada pela mãe com fio de TV e logo em seguida, no dia seguinte, ela ainda teria batido novamente na criança com chute, né, com chicoteadas, batido a cabeça da criança na parede, né, até que ela desmaiasse. E como se não bastasse ainda, no dia seguinte, no dia 18, ainda tiveram mais chutes e socos, fazendo a criança de 6 anos sangrar, acreditem. Ainda sobre os castigos, né, segundo depoimentos ali, inclusive da Rosângela, né, que morava junto, ela colocava ali a criança para se alimentar de comidas estragadas, né, pães mofados. Pasmem, tá? Mesmo a criança tendo passado mal na madrugada lá do dia 19, ela só foi levada ao hospital às 9 horas da manhã. A verdade é que a menina ficou internada por 5 dias e infelizmente não sobreviveu. O óbito ocorreu ali no dia 24, no sábado, momento em que o corpo foi encaminhado ao IML. E aí eu vou até explicar para vocês lá sobre isso, né, lá no final, sobre esse envio do corpo, o recolhimento do corpo para o IML, para vocês entenderem as diferenças, tá, de SVO e IML. Bom, agora vamos ao confissão, né? Tanto Gilmar, a mãe da criança, quanto a Brena Luane lá, que era a madrasta da criança, a namorada de Gilmara, confessaram à polícia a rotina de fome, castigos e surras impostas à menina, que depois eu vou falar sobre esses crimes.
O que a gente tem que pausar aqui um momento para falar sobre um artigo muito importante do Código de Processo Penal, que fala justamente sobre isso, que aquela confissão, mesmo que tenha confissão, a gente fala que a perícia é indispensável. Fala o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Entenda que, logo, independentemente da confissão ali, a perícia tem que ser acionada e foi acionada ali pelo delegado responsável pelo caso. E que vou falar lá no final sobre a perícia de local e de ML, né? Ou a necrópsia, como alguns conhecem. Bem, já falamos resumidamente sobre o caso, falamos sobre a confissão e eu vou falar sobre os crimes agora imputados. A gente tem o crime de tortura, que está lá na Lei 9.455, e lá no seu artigo 1º ele fala o seguinte, que constitui crime de tortura. Lá no inciso 2, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, reclusão de 2 a 8 anos de prisão. Só que aí é importante frisar que no triste e chocante caso da Kathleen ocorreu a morte lá no dia 24, tendo agravante aí pelo resultado morte. Passando então, lá fala também na lei, para a reclusão de 8 a 16 anos de prisão. E além disso, pode-se aumentar a pena de 1/6 a 1/3. Por quê? Porque foi cometido contra a criança. Nos casos contra criança, gestante, portador de deficiência, idoso e assim por diante. Bom, nesse caso, para vocês entenderem, se enquadra o caso da Kathleen ser uma criança. Então pode-se aumentar ali a pena também, que é o que deve acontecer. Continuando sobre a questão dos crimes, aí você pergunta, mas professor Walker, e sobre a Rosângela, a mãe da madraça lá, ela sabia dos casos? As pessoas me perguntaram, inclusive, o que pode acontecer com ela, né? Com a mãe da madraça, já que ela estava ciente ali do que estava acontecendo, né? Segundo as investigações, inclusive, ela não teria participado das torturas, né? Então o que restaria ali? Nesse caso seria investigada por omissão de socorro. Por que, Walker? Por não ter ali comunicado à polícia, às autoridades, sobre o estado da criança que estava sendo castigada ali, passando fome, né? Ou espancada. E isso é uma omissão de socorro ali. Bom, o nosso quarto momento é sobre a perícia. Vamos falar sobre a perícia. Primeiramente sobre a perícia de local, que já foi feita e busca ali, inclusive, especialmente, garantir a materialidade do local, né? Os vestígios ali encontrados que vão corroborar com as investigações, tais como um local inapropriado ali para uma moradia, né? Como tem a imagem do quarto da criança ali, desordens ali, né? Comidas jogadas por locais, sinais de violência, dentre outros que podem ser encontrados ali por meio dos vestígios no local, que isso somente lá com o laudo lá do Rio de Janeiro que se deve analisar. Além disso, vale lembrar o seguinte, sobre o motivo do corpo, que eu falei para vocês, da criança ter sido enviado ao Instituto Médico Legal, mesmo tendo morrido no hospital. Bem, vamos aqui diferenciar a ideia da morte natural e a morte violenta. Morte natural é aquela que resulta de uma patologia. A morte por um AVC, por hepatite, alguma doença ali existente, né? Por exemplo. Já a morte violenta é aquela que resulta do ato praticado por outra pessoa, como um homicídio, ou por si mesma, né? Um caso de um suicídio, ou ainda nos casos de um acidente, por exemplo. Sempre existindo ali responsabilidade penal a ser apurada, inclusive nas mortes a esclarecer, que ainda não se sabe. E é aqui que entra o motivo de Kathleen, a criança, após a morte lá no hospital, ter sido, né, enviado, o IML ter ido lá, recolhido aquele corpo. Para quê? Para realizar o exame cadavérico, conhecido como necrópsia ali, que busca identificar o que, Walker? A causa jurídica da morte.
Para vocês entenderem, assim também ocorreu com um caso lá, tem até um vídeo aqui, vou deixar o link, do Henri Borel. Mais uma vítima, inclusive, dessa violência praticada contra as crianças. É neste exame ali no IML, inclusive, que se analisa todas as lesões externas e internas no corpo, tais como provocadas pela queda de um barranco, por exemplo, os chicoteamentos ali, a lesão contusa na cabeça, levando inclusive ao TCE, né, o traumatismo crânioencefálico, por exemplo. Bem, só para vocês entenderem e a gente finalizar, o fato é que, como eu sempre digo aqui no canal, é importantíssimo ficarem atentos aos sinais dados pelas crianças, pela família, por vizinhos, escola, hospitais, pois a criança terá, na maioria dos casos envolvendo como estes, marcas, semblantes de tristeza atemporal, alterações perceptíveis, e daí a importância em sim meter a colher mesmo não tendo sido chamado. Bem, eu encerro esse vídeo de hoje consternado com mais esse caso bárbaro e, como eu sempre digo, a perícia, a polícia lida constantemente, né, e diretamente com as piores atrocidades do ser humano. Já aproveita aí, já comenta, já marca as pessoas, compartilha para que outras pessoas saibam sobre este caso e que possa servir de alguma diferença na sociedade hoje em dia, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.